Fala pessoal, tudo bem? Sou Gustavo, psicólogo e professor de psicologia e estou aqui hoje para falarmos um pouco sobre estigma. Estigma foi o tema da redação do Enem desse ano 2021, que teve como título o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. O próprio termo doença mental carrega uma profunda estigmatização com aqueles que estão ou possuem uma condição de sofrimento psíquico. Então vamos entender um pouco sobre o conceito de estigma para compreendê-lo na relação com as doenças mentais. Estigma é um conceito muito trabalhado por Erving Goffman. Para ele, a sociedade produz a ideia de sujeitos normais ou típicos, anormais e atípicos. O que isso significa? Os sujeitos normais ou típicos, como o Goffman coloca, são aqueles que estigmatizam, e os sujeitos estigmatizados são colocados como anormais, como diferentes, como sujeitos estranhados por estes primeiros. O estigma, então, ele é um atributo, uma marca da qual o sujeito dito normal reduz toda a constituição, toda a forma de ser do outro a essa marca, a essa característica, a essa única faceta. Isso se dá através de um processo social do qual Goffman coloca para nós como expectativas normativas, ou seja, os sujeitos ditos normais, típicos, aqueles que estigmatizam, eles trazem uma exigência, uma expectativa rigorosa a determinados lugares, determinados espaços, determinadas formas de se relacionar e ser. E quando aqueles estigmatizados, o diferente, o estranho, não cumpre com essas, ele passa então a ter a sua potência, a sua possibilidade de existir reduzida. É aí que o Goffman coloca que o estigma reduz a capacidade de existência do sujeito, porque o aniquila como um ser total e o reduz como um ser parcial. O Goffman coloca que há três principais formas de estigmas e que elas podem se interconectar e dialogar simultaneamente. Há o estigma de corpo, relacionado a deficiências, o estigma de caráter ou conduta, e aí entra sexualidade, o próprio comportamento do sujeito com transtorno mental, em sofrimento psíquico, e também, por último, o estigma relacionado a aspectos étnico-raciais, de religião, nações, credos. Bom, se o estigma reduz a potência do existir, ele coloca o sujeito o quê? Como incompleto. Acredita-se que o sujeito estigmatizado, ele não é visto como humano completo. Por esse motivo que o estigma e a estigmatização exclui o sujeito da participação da vida em sociedade. Quando falamos em doenças mentais, como foi no título do Enem desse ano, estamos colocando aí toda uma marca histórica de profunda estigmatização que vem de uma concepção biologicista que reduz o sujeito em sofrimento psíquico ao corpo, a um doente. E é aí que temos que pensar, inclusive, como essa marca produz um processo de exclusão e não participação do sujeito em sofrimento mental severo diante das relações da vida em sociedade.